queria muito agradecer aqui a presença da Sandra Lese e do Fran Abreu. São amigos, grandes amigos que aceitaram o convite para estar aqui conosco nesse podcast, nesse bate-papo que vamos iniciar sobre temas da nossa atualidade, do nosso mercado de trabalho. O nosso tempo aqui não é tão longo e nós vamos dividir em algumas falas específicas e vamos começar aqui com uma apresentação. Eu queria que a Sandra fizesse inicialmente a sua apresentação da sua trajetória e na sequência passamos para o Fran. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, muito bom estar aqui com você, Geraldine Cofran, grande amigo de longa data também. Eu estou na carreira de comunicação há mais de 30 anos, né? Eu me formei, eu sou publicitária, me formei há muitos anos e fui trabalhar na Folha de São Paulo, jovenzinha ainda, quando eu praticamente conheci o Fran nessa época. Depois trabalhei numa editora na área de tecnologia da informação e estou há exatos 30 anos na área de arquitetura e design. Nessa área a gente fundou a revista Casa e Mercado, eu fui cofundadora, fazendo também o prêmio Top of Mind. Depois tivemos durante 10 anos a revista Construção e Negócios, com foco em construtoras certificadas. Há 17 anos criamos a revista Decorar, que hoje eu dirijo, e em 2017 criamos o Cidade 3, que é uma plataforma de conteúdo e networking voltada ao setor e especialmente a arquitetos e designers de interiores. Então foi uma carreira até agora de criação de ferramentas, sempre com foco em divulgar o trabalho dos profissionais. Excelente. Fran, conta pra gente. Queria agradecer você, a gente está aqui nesse trabalho que você está fazendo aí junto com a Arquibrasil. E tem uma trajetória tão longa quanto a da Sandra. A gente se conheceu num momento assim na área de tecnologia. Eu tinha uma agência de publicidade bem importante chamada DPTO. A DPTO foi agência de clientes de tecnologia durante muitos anos, da Oracle, da Intel, enfim. E por uma razão inexplicável, a gente começou a trabalhar para algumas empresas nessa agência, para algumas empresas que estavam no segmento de arquitetura, com a Deca, a Duratex, a Todeschini e a Casa Cor, etc. E eu fui me apaixonando por esse mercado, né? Descobri que eu era um arquiteto frustrado, apesar de ser físico de formação, matemático, achar as coisas exatas, mas eu fui me apaixonando por essa área e eu tive a oportunidade de conhecer milhares de profissionais no Brasil inteiro. Então, acompanhar a Casa Cor no Brasil inteiro, acompanhar esses meus clientes no relacionamento deles com os arquitetos. E aí eu acabei desenvolvendo vários programas de relacionamento da indústria com os profissionais e de shoppings como o D&D, como o Lar Center, como a Alameda Gabriel. E isso me deu assim uma vontade de fazer alguma coisa que fosse diferente, que olhasse para o profissional de um outro jeito, né? Que olhasse não para a indústria e nem para as lojas como foco principal, mas para os profissionais, que são os caras que movimentam essa indústria. Para você ter ideia, hoje, nesse mercado de design de interiores, eu estou falando aí de um mercado de 30 bilhões de reais por ano, 60%, 70% desse mercado é intermediado por arquitetos, ou seja, um arquiteto, um designer de interior, ele especifica e olha e conduz um processo muito gigantesco de investimento no Brasil. E eu olhei para esse mercado e falei, bom, esses profissionais precisam de várias coisas, né? Precisam de capacitação, precisam de companhia, precisam de relacionamento. E aí, depois de ter criado vários programas, resolvi criar um programa que tivesse a minha cara. E eu criei o iBrasil, e que já tem 3 anos, vai fazer 4 anos. É um bebê ainda, né? Mas nós temos hoje, para você ter ideia, quase 200 marcas participam. É um programa em que a indústria pode participar, entender o que acontece no varejo, sempre no modelo de como é que o arquiteto, designer de interiores, o paisagista se relaciona com essas marcas. E é uma satisfação para mim. Para você ter ideia, hoje
No Brasil, a gente forma, sei lá, acho que 20 mil arquitetos por ano. Nós temos aí 200 mil arquitetos ativos, sem contar os designers interiores. Então, é um público nesse mercado gigantesco, né? E o meu propósito é criar uma comunidade, um ecossistema de proteção para esse ambiente, e a gente vem conseguindo fazer isso, né? Reconhecendo o trabalho que esses profissionais fazem, recompensando eles quando eles atingem determinadas metas e dando para eles um reconhecimento que pode ser treinamento, que pode ser produtos para o escritório dele, software, Uber. Então, um modelo de recompensas, viagens, enfim, uma série de benefícios que eles podem ter que dificilmente você encontra em outros programas. Isso é razão aí do nosso sucesso. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, né? Excelente, Fran. E assim, falando em capacitação, como é que você vê o tema do BIM no setor, né? Nós fizemos aqui um debate com colegas, com profissionais especialistas na área, né? Eu queria te ouvir sobre a sua ótica. Como é que você vê hoje o BIM, a inserção do BIM no mercado profissional de arquitetura e design? Eu vejo como um caminho sem volta. Porque assim, você pode olhar de forma romântica para um projeto de arquitetura, para um desenho que o Niemeyer fez numa caneta, etc. Mas dali para frente, na execução, tem um trabalho árduo, porque tem muitas novas tecnologias. Hoje se fala muito em madeira engenheirada, se fala muito em sistemas de automação, sistemas de segurança. E um arquiteto hoje, quando ele faz um projeto, faz um desenho de um projeto, ele pode simplesmente ditar para uma inteligência artificial como é que ele quer que se façam determinadas elevações, como é que ele quer fazer um desenho, como é que ele quer apresentar para o cliente dele, como é que ele pode usar uma tecnologia imersiva para andar dentro de um determinado projeto que ele criou. E o BIM está exatamente nessa direção de facilitar determinados processos e dar maior qualidade no orçamento, maior qualidade no uso de materiais, maior qualidade na disposição das coisas dentro de uma casa. Então, outro dia eu participei de uma reunião num escritório muito importante que faz parte do Brasil, um escritório internacional, que tem mais de 150 arquitetos trabalhando lá, responsável aí por grandes obras aqui na Rebouças, enfim, um escritório muito importante. E uma determinada indústria moveleira me perguntou: você não conseguiria que a gente fizesse um debate, um talk? E a gente conseguiu fazer isso. A primeira pergunta do arquiteto-chefe foi assim: vocês têm BIM? E aí, quando a indústria falou assim: nós estamos providenciando, ele disse: então, quando vocês estiverem providenciado, a gente pode voltar a conversar. Então, a indústria é um indutor desse mercado muito forte e isso é um custo muito alto também, né? Para que uma indústria adapte seus blocos para poder ser incluído em determinados projetos, porque quando você apertar um botão lá na frente, o escritório está especificando determinado produto que está no projeto, que está encaixado de determinada forma, você sabe quanto ele custa e você consegue fazer um resumo do custo total da obra. E hoje você começa uma obra, você não sabe quando vai terminar, nem quanto vai custar. Porque tem um monte de imprevistos no meio, um monte de colunas e vigas e janelas e portas e coisas que não se encaixam. É uma das grandes dores do arquiteto, né? Porque ele... às vezes o escritório não tem essa tecnologia, porque ele é um profissional que trabalha isoladamente. Eu trabalhei ele com mais 2 caras, e ele vai desenvolver uma determinada obra. Ele é um cara super conceituado, ele tem uma técnica de desenho, ele é muito criativo, ele pensa na ocupação do espaço, mas quando chega lá na frente, e que depende do marceneiro, depende do encanador, depende do instalador de piso, ele começa a ter problema, porque as coisas não são bem como ele gostaria de fazer, o revestimento não é como ele pensou, o cara da marcenaria fala: mas essa aqui eu não te falei, mas esse painel não é inteiro, tem uma emenda, mas aí e começa uma tragédia, um prazo, com a qualidade, com o que vai entregar. Então, nós precisamos, eu acho, hoje, olhar para esse mercado de uma forma muito profissional.
usar a tecnologia a favor dele, começar a preparar uma mão de obra que venha de um Senai, que venha de algum lugar, mas preparar uma mão de obra mais especializada. Assim, eu não fazia nada, eu dirigia táxi e agora eu comecei a sentar piso. Ou eu saí da faculdade e não tinha uma profissão, meu pai fazia tal coisa, eu comecei a fazer. Como é que nós vamos profissionalizar esse mercado, né? Não só o cara que está na obra, como o cara que está especificando o que vai estar na obra. Então, eu olho para isso hoje com essa preocupação. Então, todo endereçamento que eu dou para o meu programa de relacionamento é como é que eu posso trazer essa realidade para isso também. Então, a gente tem feito aí uma série de envolvendo as marcas, uma série de eventos, de atividades que olham para essa qualificação, para essa especialização. Não adianta só oba-oba, vamos fazer um chá da tarde, vamos tomar um chá. Não, sobre o que é que nós vamos falar? Como é que nós vamos ocupar o nosso tempo que já está desse tamanho, né? Porque você sabe, um arquiteto recebe, sei lá, uns 10 convites por dia para participar de alguma coisa, né? Então, o que é que ele vai escolher? Pelo que ele vai decidir? Por alguma coisa que tem a ver com a necessidade dele. E pode resolver uma dor que ele tem hoje no dia a dia da profissão, pode contribuir para o aprimoramento, né? Nós percebemos que os novos profissionais, os jovens, saem da universidade ou da sua instituição de ensino superior já com uma certa base, uma preparação para o BIM, o que não acontece com os veteranos, que quando iniciaram a sua carreira profissional, iniciaram a atuação no mercado de trabalho, não era uma realidade. Então também é um desafio trazer para, vamos dizer assim, para a sala de aula, né, os veteranos, para que eles possam se capacitar no tema, né? Eu acho essa coisa da idade uma coisa bem interessante, porque eu vejo aí jovens entre 20 e 30 anos que não querem sair de casa. Eles acham que os pais têm que manter ele ali. Eu estou aqui enquanto eu não tiver condições de sair daqui, mas ele não quer ter a condição também. E do mesmo jeito ele fica no escritório de arquitetura, que é bacana. Então ele é um cara bom, ele é um cara que poderia fazer um voo solo, saiu da universidade há 5, 6 anos, mas ele está confortável naquele escritório grande. E o escritório grande também está confortável com ele ali, porque essa mão de obra é muito especializada. Então, ele não quer sair dali. Então, antigamente, há poucos anos atrás, há 6, 8 anos atrás, o profissional começava a trabalhar num grande escritório de arquitetura, mas ele queria logo sair fora para montar o escritório dele. E assim surgiram milhares de escritórios no Brasil. Você vê hoje esse modelo, é um modelo que praticamente está assim, o cara não abre o escritório dele, porque eu vou ter que alugar, porque eu vou ter que, dá para eu trabalhar na minha casa, dá para usar um pouquinho de inteligência artificial aqui para fazer os meus projetos. Então tem essa geração Y aí, junto com a geração X e Z, estão nesse debate de onde nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer, quem são os materiais, quais são os materiais que nós vamos usar, que tipo de conforto nós vamos dar para as pessoas. Então é muito legal que isso esteja acontecendo e que a gente esteja participando disso, porque é efervescente, né? Eu adoro isso, então estou aqui olhando e participando como sempre, né? Sandra, aí nessa questão que o Fran nos traz aqui da IA nesse contexto, né? É uma realidade, né? Todos nós hoje utilizamos para alguma finalidade, né? Iniciamos ali as pesquisas antigamente usando, vamos lá, vamos no Google ver como é que é, né? Hoje já evoluiu para a inteligência artificial, que você pode fazer questões mais elaboradas, você pode preparar, inclusive, projetos ali. Como é que você vê essa discussão da inteligência artificial no setor da arquitetura e design? Você vê isso como um desafio, com uma concorrência ou uma possibilidade de aceleração de processos? Eu vejo um pouco parecido com a questão do BIM. E tem um etarismo aí, porque os jovens, eles têm muito mais facilidade de lidar com a tecnologia. E já estão usando o IA
e já saem, como você disse, bem preparados para atuar, para utilizar o BIM nos seus projetos. Isso é muito mais complicado para quem é mais velho, para quem tem mais de 30, 35 anos, né? Para esses, talvez não haja o tempo suficiente de usar a IA como uma ferramenta de diferencial competitivo. Porém, os jovens, eles vão utilizar, vão escalar muito mais. Então, para você fazer um render, para você entregar mais para o cliente de forma rápida, vai ser muito mais fácil. Já está sendo muito mais fácil para eles. Eu não vejo como uma ameaça, eu vejo como uma oportunidade. Óbvio que nós também estamos falando com o mercado residencial, especialmente o mercado do luxo. O mercado do luxo, ele quer personalizações. Então, a IA vai ser uma ferramenta para ganhar escala, porém a personalização sempre vai depender do homem, da cultura do arquiteto, das viagens que ele fez, das qualificações, das certificações, e isso está muito mais ligado à cultura geral do profissional do que a tecnologia que ele usa para implantar uma ideia. E o repertório, né, que ele tem, né? O repertório, né? Há pouco, por falar em repertório, há pouco falávamos sobre a questão do Salão do Móvel da Semana de Design de Milão, né? Vocês têm bastante experiência nesse tema, né? E nós discutimos aqui outro dia um outro podcast falando com profissionais sobre esse assunto. Como é que vocês veem o Salão do Móvel como a referência para o profissional que acontece anualmente? Como é que um profissional jovem que está ingressando no mercado de trabalho vê isso? Como é que vocês imaginam? É importante? Não é importante? Tem que ir todo ano? Não tem que ir todo ano? O que ele encontra lá? Como é que acontece? Olha, eu acho assim, não ir para o Salão do Móvel todos os anos até dizer assim, eu já vi tudo, as coisas não mudam muito, é meio pretensioso. Eu acho que todos os anos, eu acho que eu vou para Milão durante o Salão do Móvel nos últimos, acho que 20 anos, mais ou menos. Todos os anos eu fui. E eu vejo que cada vez mais o Salone acontece no Fuori Salone, na verdade, né? Eu vejo muitas marcas que saíram do Salone, que estavam lá há anos e não estão mais. Vejo o Salone ser ocupado pela Ásia, né, pelos chineses, em grande maioria. Mas eu vejo sempre muita novidade, vejo sempre muita tendência, né, todos os anos. E tendências que às vezes vão se mantendo. Tendência não significa que você vai ver alguma coisa totalmente nova. Tendência significa você ver alguma coisa que... Isso eu já vi no ano passado e estou vendo agora de novo. Isso significa que ainda é trend. Isso ainda é... E quando você quer saber realmente o que será, aí você tem que estar em Brera, você tem que estar em outros... Você precisa estar mais na periferia de Milão, que acontecem exposições incríveis, né? Então eu sempre recomendo que um profissional que esteja interessado em conhecer mais sobre design precise ir para Milão pelo menos uma vez a cada 2 anos, se não todos os anos. Eu recomendo fortemente essa ida. É caro, às vezes você tem que ficar num puleiro. Eu mesmo já fiquei nessa situação uma vez, de deixar para a última hora e ficar num muquifo assim, mas eu estava lá. Então, quando você está na rua batendo perna, você tá no ambiente. E aí, quando você volta para o Brasil, aí você vê uma série de apresentações de pessoas. Eu não tenho essa pretensão. Jamais você vai ver o Fran falar sobre o que você viu em Milão num talk. Não vou, porque eu não tenho essa... Mas tem muita gente que faz, e aí eu assisto praticamente todos. E é muito engraçado ver que cada um tem uma opinião. E eu falo, mas eu não vi isso que essa pessoa está mostrando, eu não vi aquilo que essa pessoa está mostrando, porque não dá tempo para você ver tudo, né? Então eu recomendo, viu? É muito grande, e a ótica é diferente, né? Você, Sandra, como é que você vê isso?
Bom, eu acho que a gente pode dividir um pouco, né? O mundo da arquitetura tem várias bolhas, né? Para quem trabalha com interiores, é essencial. Ali você vê o design, é uma aula de design na veia, né? Quem não trabalha com interiores pode obter essas informações, a internet está aí, aliás, todo mundo pode obter pela internet. O que é legal de estar em Milão é viver experiências. Tem experiências que não é receber um texto, uma foto de um produto que na semana seguinte já vai estar aqui no Brasil à disposição, porque com a globalização você tem acesso a praticamente tudo que está sendo apresentado lá. Mas é a forma de apresentar. São as experiências que as marcas proporcionam, às vezes nem ligado a produto em si, mas a conceitos. E além disso tudo, o networking, que é fundamental. Para quem trabalha, especialmente com interiores, faz parte do currículo do profissional, tá lá para ver e ser visto e participar, e muitas oportunidades para esse profissional podem surgir a partir desse networking que ele está fazendo. E isso é uma das coisas que muitas vezes esses clubes de polos como o IBR faz, e pessoas que jamais tiveram pela primeira vez a oportunidade de ir e não se sentiram sozinhos, não se sentiram abandonados, eles são acolhidos, eles são orientados. O Fran falou de pós-evento, mas muitos fazem eventos até né, para preparar, para dar dicas, onde ir, porque tanta coisa que acontece naquela semana que se você não for bem pautado, você não consegue ver nem as principais atrações. Porque tem muita coisa que, para quem não foi, vou explicar rapidamente, tem um pavilhão com mais de 20 pavilhões, na verdade, onde acontece a feira, tem mais de 20 pavilhões divididos em temas, design, eurocutina, banheiros e tal, e você não consegue ir em todos. Mas lá é mais comercial, como o Fran falou. Agora, se você quer ver as marcas fazendo experiências, exposições mais alternativas, mais artísticas, você vai para o Fora Salão, que é justamente em bairros mais periféricos, ou até visitar vitrine de loja. Não só do setor de design, como de moda, é beber na fonte. É muito importante, na minha opinião, para o profissional estar lá, independente se ele consegue ir toda vez, todo ano, mas estar lá é fundamental, principalmente para quem trabalha com interiores. Acho que é isso aí. Excelente. Bom, queria agradecer muito aqui a presença de vocês, a Sandra e o Fran, pela oportunidade aqui de trazer essa experiência, de falar um pouco da visão de mercado e desse contexto atual do setor de arquitetura e design. Então, muito obrigado. Esperamos vocês na próxima. Agradeço você, Geraldine. Você pode contar comigo. Se convidar a Sandra, então eu venho mesmo para gente falar sobre esse mercado que é bem efervescente. Obrigado. Ai, super agradeço estar com vocês, queridos amigos, é um prazer, seja no podcast, seja num evento, seja numa viagem para Milão, como já estivemos juntos, é sempre bom estar com vocês. Muito obrigada, viu, Geraldine? Que ótimo, que ótimo. Obrigado. Sandra, conta pra gente como é que você vê hoje para um arquiteto, para um profissional da área de design, como é que ele se coloca no mercado de trabalho do ponto de vista da sua exposição nas redes sociais, revistas, eventos. Como é que você acredita, considerando toda essa tua experiência de relacionamento de muitos anos, como é que o arquiteto ele é apresentado para o mercado, como é que o cliente chega até ele? Olha, as redes sociais facilitaram muito. Hoje o profissional, ele tendo uma rede social bem feita, uma boa curadoria, ele consegue até prospectar clientes.
Eu ouço de alguns, Geraldine, que o cliente que vem do Instagram não é muito qualificado. Mas ouço também de outros que estão conseguindo clientes internacionais através do Instagram. Então, é algo que demanda um trabalho profissional, na minha opinião, tá? Com tráfego pago, com um trabalho feito por gente que realmente entende. Mas não só as redes sociais. Profissional de arquitetura e design de interiores tem como premissa promover a sua própria visibilidade. Ele tem que ter um marketing pessoal. E isso desde sempre, né? A gente assistiu durante vários anos aí profissionais se projetarem fortemente, participando de uma casa-cor, enquanto outros que são grandes arquitetos, que fazem grandes edifícios, pontes e tal, não se promoviam por ter um perfil mais low profile. E hoje a gente vê, não só nas redes sociais, mas a importância do arquiteto estar participando de mostras, fazendo vitrines, divulgando seu trabalho em revistas. As revistas, aliás, eu vejo uma volta da revista de papel fortemente, o interesse nunca deixou de existir, porque a revista de impressa, ela atribui uma credibilidade, né? Uma vez que tem uma curadoria, o editor é obrigado a lidar com a limitação de papel, ele naturalmente já escolhe os melhores projetos. Então, ter um projeto publicado em revista dá muita autoridade para o profissional. Eu sempre aconselho que eles tenham cuidado em fazer fotos, sempre fotos profissionais, fotos em alta resolução. Hoje os celulares, inclusive, podem fazer isso, não precisa nem ser um grande equipamento, mas podendo ter um fotógrafo profissional da área é muito bom. Essa foto vai servir de portfólio para o site, para as redes sociais, para as revistas, para outros canais. E aí a gente vê, nos últimos anos, a maioria dos profissionais tendo essa preocupação. Como também recomendo sempre que participem de concursos nacionais, internacionais, são formas de conseguir credibilidade na carreira, experiência, mesmo que não ganhe o prêmio. Eu acho que muitas vezes a participação é fundamental, né? Sim, perfeito. Muito bom. A gente tem observado isso acontecer, né? Mudanças aí nesse cenário nos últimos anos, né? E um grande aumento do número de profissionais também, né? Que buscam disputar um mercado de trabalho, né? E de alguma forma precisam ser vistos, né? Pelos clientes, pelo mercado que contrata de alguma maneira, né? E por falar em mercado, como é que você vê a questão da mão de obra? A gente já ouviu aqui um pouco hoje sobre a questão da escassez da mão de obra, né? Da mão de obra especializada, né? Como é que você vê isso impactando no mercado de trabalho, no dia a dia da profissão dos arquitetos e designers? Olha, a gente vive várias bolhas, né? Você tem o escritório de arquitetura que só faz o projeto, né? Fornece o projeto para o cliente, seja um cliente final, seja uma construtora. Ele não está ali acompanhando essa escassez, essa operação. Muitos até fazem o projeto e ainda acompanham a obra, mas não fazem essa gestão da obra. Ela é terceirizada, seja por uma construtora indicada por ele ou não, e alguns têm até suas próprias equipes para acompanhar a obra. O que a gente tem visto é que os estudiosos, os acadêmicos, têm nos dito que não vai existir mais essa mão de obra de pedreiro, pintor, ajudante geral. Por quê? Essa mão de obra hoje está sendo substituída por várias profissões novas, seja o Uber, seja a rede social, e a tendência é a industrialização da construção civil. Pelo menos obras certificadas, obras qualificadas, nós não vamos encontrar muito mais o puxadinho nesse perfil de obra, até porque não tem
não vamos ter mais essa mão de obra. O que esses acadêmicos sinalizam é justamente que os técnicos formados lá pelo Senai é que vão fazer a montagem do kit de banheiro, o kit de elétrica, e isso vai acontecer de uma forma mais industrializada, mais técnica do que é feito hoje. Hoje a tendência é gradualmente a gente sair do artesanal e passar para uma construção industrializada, né? E aí é importantíssimo o papel da capacitação, né? E você acredita que a construção industrializada, ela pode de alguma forma diminuir os problemas que acabam acontecendo no dia a dia da construção civil? Eu digo do ponto de vista da responsabilidade do profissional quando indica ou quando traz um fornecedor que se compromete com um determinado serviço através de um contrato e não cumpre, né? Isso acaba levando o designer, o arquiteto junto do problema. Como é que você vê isso? Eu vejo, a gente ouve muitas histórias tristes que problemas sempre surgem e muitas vezes o arquiteto e o designer ficam responsabilizados ou assumem um prejuízo. E isso é um risco com mão de obra desqualificada, fornecedor, muitas vezes indicado por eles e que também passa por alguma situação de instabilidade. Mas a industrialização, inclusive por conta do BIM, tende a resolver esse tipo de problema ou diminuir muito esse tipo de problema, porque você tem um cálculo mais preciso de consumo de produto e de prazo, e isso já pode diminuir o risco do profissional. E mesmo uma especificação mais rígida do produto, né? Exatamente, só que em interiores eu vejo um pouco mais de dificuldade, inclusive na implantação do BIM. A parte de interiores, para você ter blocos de tudo, até porque são produtos que têm uma vida útil, talvez, lançamentos constantes, difícil para a indústria deixar esses blocos atualizados. Pelo menos é o que eu ouço dos profissionais que trabalham com interiores. Usar o BIM até para projetar o tapete, o objeto, o sofá, não é tão fácil quanto em toda a estrutura do edifício, né? Mas a tendência seria essa construção industrializada diminuir os riscos que os escritórios estão sempre à mercê de sofrer algum tipo de prejuízo, né? De um lado você tem o profissional, de outro o fornecedor ou o prestador de serviço e de outro o cliente, ou talvez até o profissional esteja no meio entre o fornecedor e o cliente, e o fornecedor, o prestador de serviço e o cliente, né? E ele se coloca numa situação frágil quando ocorre algum problema, né? E problemas nas obras é algo que, vamos dizer, é bastante corriqueiro, né? Isso. Obra e problema na mesma frase é muito comum. Precisamos avançar nisso. Eu acho que o tema da capacitação, né, pode contribuir para diminuir e também conhecendo as experiências, né? A troca de experiências entre profissionais pode contribuir para que os jovens, os novos, evitem determinados caminhos a partir conhecendo experiências, ou seja, a gente também pode aprender com experiências negativas, né? E eu vejo que os profissionais formam uma classe bem unida nesse sentido. Eles têm grupos de WhatsApp, eles trocam informação sobre fornecedores, alguns recomendam algumas práticas para outros. Nesse sentido, eles se ajudam, porque a maior parte dos escritórios que eu conheço são escritórios pequenos, onde o titular trabalha com mais 1, 2, 3 profissionais, assistentes ou estagiários, e aí é uma vida um pouco solitária, né? Você não tem um diretor financeiro, você não tem um diretor de marketing, um diretor de RH, então os profissionais tudo junto, o cara tem que ser um ninja como administrador, mas muitas vezes ele teve uma formação muito mais para ser um artista. Então, essa parte de gestão do escritório de arquitetura é sempre uma parte muito frágil para a maior parte dos escritórios.
ter outro colega que passe dicas, que passe experiências já boas e ruins como referência é sempre positivo. A gestão do escritório, seja de arquitetura, de design, ou mesmo escritório de engenharia, é algo que não é muito aprofundado no campo da formação, né? A construção das competências e habilidades previstas pelas diretrizes curriculares nacionais, falando especificamente do campo de arquitetura e urbanismo, ela não tem carga horária suficiente para se aprofundar nesse tema, né, da gestão do escritório, do empreendedorismo, obviamente em função de conteúdos que são necessários para o exercício da profissão, seja do projeto, seja dos sistemas estruturais, dos equipamentos, do conforto do ambiente construído, né, do urbanismo, do restauro, então, do paisagismo. Então, como é uma profissão generalista, Sim. acaba que ao final do curso de graduação, depois de 5 anos, ainda falta um espaço a ser preenchido para a gestão e para o empreendedorismo. E agora, talvez, algumas poucas instituições já estejam se aventurando em explorar mais o BIM, explorar também a questão do marketing vinculado ao exercício da profissão, né? É isso? Sempre pensei nisso. Acho que as escolas poderiam ter algum curso de extensão, exatamente em marketing para escritórios de arquitetura e gestão, administração para escritórios de arquitetura, porque tem algumas especificidades, como softwares de gestão, seguros, questões que são muito administrativas e que nem todo escritório segue. O profissional às vezes faz um curso complementar de administração, mas não está exatamente focado nas dores dele, né? E marketing é mais importante ainda, porque a administração você ainda pode contratar um administrador. Agora, marketing está muito calçado na imagem pessoal do titular do escritório. Então, na maior parte dos casos. Então, nesse sentido, é importante ele saber onde ele põe o rostinho dele. Né? E é muito difícil para o profissional que está iniciando sua carreira, ou mesmo profissionais que já têm algum tempo de atuação, ter que se preocupar com o processo de criação, com o desenvolvimento Sim. do projeto, com o acompanhamento da obra, com o relacionamento com cliente e fornecedores, e ainda assim cuidar da gestão de recebimentos, pagamentos, né? A gestão do dia a dia do escritório para poder ter um desempenho melhor e lidar com os riscos que isso tudo impacta, porque ao final de contas é uma empresa, né? Seja ela de projeto ou projeto e obra, né? É sempre um complicador, né? O profissional ele tem que ser multifacetado. Multifacetado, e muitas vezes correndo muitos riscos, né? Essa parte de RH, já vi vários casos de escritórios tendo problema com ex-funcionários, ou obras, questões de gestão, ou algum fornecedor que não cumpriu, enfim, é sempre um risco você ser um empresário nesse país. Né? E cuidar de tudo, né? Cuidar de tudo. Perfeito. Sandra, eu queria agora, para a gente finalizar, eu queria ouvir um pouco de você sobre o prêmio da revista Decorar. Conta pra gente como é que é. Geraldine, eu fico muito feliz de falar desse trabalho, porque você sabe que eu estou há bastante tempo no mercado e a gente criou o Prêmio Decorar há 17 anos e é uma das coisas mais deliciosas que a gente faz, tá? Por quê? Primeiro que a gente nasceu para dar luz ao trabalho dos profissionais. Então, nosso trabalho editorial, nosso trabalho com eventos, com conteúdo, sempre tem essa missão, que é dar visibilidade ao trabalho dos profissionais. E nada melhor do que criar um prêmio que o mercado elege os 50 escritórios de arquitetura e design de interiores de São Paulo mais votados pelos fornecedores de São Paulo, em 3 categorias, que são elas: criatividade, fidelidade e volume de compras. Os profissionais gostam tanto que eles fazem boca de urna, eles mandam santinho para os fornecedores, eles pedem voto e tal. E é muito legal porque
O resultado é isso, são os profissionais mais atuantes, que estão mais inseridos no contexto, por isso da importância dos profissionais estarem também participando dos eventos do setor, e a gente acaba tendo uma fotografia muito realista dos escritórios mais atuantes, são cerca de 500 a 600 nomes que aparecem nessa pesquisa anualmente, a gente premia os 50 e a gente certifica os outros cerca de 400, 500 nomes que aparecem ainda na pesquisa com o certificado de indicação. É um evento que acontece no final do ano, esse ano vai acontecer ou já aconteceu? Esse ano acontece, esse prêmio acontece no final do ano, a gente premia os 50 profissionais mais votados, é um evento para 500 convidados, onde a gente reúne a nata do setor, sejam eles os arquitetos e designers mesmo não premiados que nos prestigiam, como também os anunciantes. É um prêmio que serve depois, inclusive, para a comunicação do escritório, para o site, para as redes sociais, mas curiosamente até para conseguir green card. Vários profissionais que foram morar nos Estados Unidos me pediram o histórico deles para anexar o processo de aquisição do Green Card. Então é um prêmio importante porque é uma consagração que o próprio mercado dá. A revista é apenas um veículo. Ótimo, excelente. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Sandra. E obrigado, né, por essa contribuição aqui conosco. Eu que agradeço e sucesso, vida longa ao Arq Brasil. Muito obrigada.